constituímos aí um grupo na Ampox, um grupo sobre partidos e eleições, que produziu muito, acho que, não sei, talvez permaneça ainda, que durou muito tempo, enquanto eu permaneci na atividade acadêmica, ele existia, né? E tinha uma função de amalgamar esforços. Só para você ter uma ideia, quando chegou em 82, o Joaquim Falcão se integrou a esse trabalho, desenvolveu pesquisas lá em Recife, né? E fizemos coordenadamente uma atividade bastante extensa de... Aí foi ano após ano, né? Fizemos 74, 76 com o Fábio, o Elcio Trindade, o Olavo Brasil e eu, né? Em cidades médias do Brasil. Depois, em 78, eu fiz novamente, fiz um livro chamado Voto de Desconfiança, e aí foi indo, né? Eu parei de trabalhar nessa área a partir de 82, porque aí eu fui mais para a temática institucional. E em seguida para a questão que viria a ser da Comissão Funcionários. É importante colocar aqui um parênteses, Helena, que é uma coisa que eu estou deixando de lado. Eu nunca fui e nunca pretendi ser apenas um acadêmico. Eu sempre tive uma veia muito política. Então, eu sempre tive participação na imprensa. Eu sempre escrevi para jornais. Eu acredito que deva ter sido um dos primeiros a escrever na página 3 da Folha, por exemplo, ciência política, né? Análise política, desde lá de trás. Aproveitando, eu participei do primeiro ano, mais do que o primeiro ano, quando a revista Isto É foi fundada. Ela era quinzenal e eu varava a madrugada na redação, escrevendo para a revista. Então, nós fizemos, enfim, eu fiz digamos, eu sempre tentei cavalgar 2 cavalos ao mesmo tempo. Nunca fui apenas envolvido na atividade acadêmica, embora seja a minha identidade principal, mas eu sempre tive. Eu cheguei ao despautério de me candidatar a deputado em 86, né? O povo sabiamente me derrotou. Mas fui, tive a intenção. Mas no meio disso aconteceu o IDESP. Quer dizer, é uma coisa curiosa, porque no momento em que você encontrou um nicho importante para você no SEBRAP, rendeu menos? O que houve para... Eu acho que o SEBRAP, como eu te disse, o SEBRAP acolheu bem o esforço que eu fazia, mas o esforço não tinha repercussão e nem tinha o espaço necessário. Era muito difícil negociar financiamentos, projetos para a minha área dentro da estrutura do SEBRAP. Então, eu fui percebendo, fui sentindo que o meu período no SEBRAP também estava se esgotando, depois de 10 anos, né? E saí para uma parada de arrumação, pensar o que fazia. E eu saí por volta de agosto de 80. O resto do ano eu fui pensando, em janeiro de 81 eu estabeleci o IDESP com o objetivo de procurar a pesquisa mais institucional, né? Mais na área das instituições políticas, do judiciário, tudo isso com um enfoque totalmente diferente. O que, é claro que não teve a abrangência nem os sucessos que eu gostaria que tivesse tido, porque é muito difícil você gerir uma instituição, e era cada vez mais difícil, porque uma coisa que facilitou a existência, a constituição do UPES e depois do SEBRAP, era que aquilo era uma oportunidade cobiçada pelos estudantes de pós-graduação. Aquilo tinha um valor. Ir a um seminário do SEBRAP no início dele era uma oportunidade para muita gente. As pessoas apinhavam a sala de seminários. Com o tempo, as universidades foram se flexibilizando, as coisas começaram a acontecer por toda parte. Com a transição política, N instituições passaram a promover debates, a fazer estudos. Nos anos 90, veio o golpe fatal, que foi o computador e a internet. Entende? Quer dizer, quem podia ficar se informando pelo computador ia fazer o quê? Os institutos foram perdendo o seu diferencial. Eu penso que nós fizemos trabalhos, enfim, não só
numerosos, mas inovadores em várias áreas. Eu destacaria o trabalho da Maria Tereza Sadek. Não é à toa que ela se tornou uma interlocutora do Judiciário. Né? Ela hoje é uma interlocutora do Judiciário, através dos estudos que fez ali. O Sérgio Miceli, com toda a linha de pesquisa cultural, né? Uma linha de trabalho sobre imigração e política que se desenvolveu lá. Enfim, trabalho eu vi muito ali. Agora, à medida que nós fomos nos aproximando, eu fiz com a Mauri aqueles estudos sobre elites, né? Entrevistando repetidamente uma amostra da elite brasileira, ou lá do Congresso Nacional. Acho que ninguém tinha feito isso antes no Brasil, que era chegar lá em Brasília e entrevistar todo o Congresso Nacional com um questionário fechado. Era uma experiência muito interessante. Mas quando foi se aproximando aí o fim do século, digamos, vou tomar o ano de 2000 como referencial, eu tinha a exata percepção de que nós estávamos na hora de parar. Né? Conseguir um financiamento tinha se tornado impossível. O esforço para formular projetos, para negociar, para aprovar, era sobre-humano. Né? Para motivar estudantes de pós-graduação para vir participar. Por que eles iam participar do Instituto lá no centro de São Paulo, se podiam fazer a mesma coisa na USP, na PUC? Aqui foi perdendo sentido. Depois coincide com o momento da proliferação dos programas de pós-graduação no Brasil também. Exatamente. Né? Então, nesse momento, eu capitaneei com os meus colegas, eu tomei a iniciativa e capitaneei a ideia de fechar o Instituto. Né? Você veja que, a essa altura, nós tínhamos adquirido a própria casa em que o Instituto funcionava. Né? A Fundação FAD tinha nos dado uma casa enorme como patrimônio para o Instituto. Não, o nome da rua? Fui lá muitas vezes. Ah, meu Deus, agora eu vou lembrar. Não, mas isso a gente lembra daqui a pouco. Daqui a pouco eu lembro. Desembargador Guimarães. Rua Desembargador Guimarães 21. Veja, eu nesse momento, sentindo que aquela experiência estava exaurida e perdendo sentido, perdendo funcionalidade, eu então decidi que nós devíamos fechar aquilo. E é claro que eu fiquei um pouco apreensivo de como a decisão ia ser interpretada entre os patrocinadores, né? As entidades brasileiras e também as internacionais que tinham nos apoiado, a própria Ford, a Fundação Tinker. Olha, me cumprimentaram efusivamente. Eu recebi cartas, 2 ou 3 cartas de grandes entidades, assim, dizendo a América Latina tem umas 100 experiências semelhantes, de gente que devia tomar a mesma decisão, mas que não toma porque fica preservando e tal, uma coisa que já perdeu sentido. E aí eu me senti extremamente aliviado e fui em frente. Né? E aí pôde fechar, não teve problema? Sim, nenhum problema. Transferimos a casa para uma entidade sem fins lucrativos, que é sobre defesa do consumidor. Né? E eu, então, aí termina, entende, a minha atividade acadêmica. Né? A década dos 90, veja bem, um dado, eu sou meio estocasta, não falo de dinheiro, né? Mas um problema também da minha carreira foi que eu não tinha remuneração. Você entende? Eu com o negócio de ter sido aposentado pelo AI-5, eu não podia me vincular à universidade pública. Depois eu falo como é que eu vim parar na USP. Então eu não tinha uma carreira universitária, eu tinha uma carreira na PUC. Na PUC a remuneração daqueles tempos era tão modesta que eu cheguei a ficar assim 6 meses sem ir ao banco buscar o dinheiro. Um dia eu fui, peguei tudo de uma vez e comprei umas 4 ou 5 camisas, porque não tinha muito o que fazer. E aposentadoria, essas coisas todas, como é que eu fazia? Eu não tinha nada. Não tinha e não tenho nada. Você entende? Nos anos 90, então, depois da Comissão Funçarino, depois daquele período ali da transição propriamente dita, eu comecei a prestar consultoria privada, né, na área econômica e política, e foi assim que eu me defendi durante os anos 90. Ao mesmo tempo que eu dirigia o IDESP, eu trabalhava como consultoria. Eu fui, por exemplo, consultor da direção do Banco Bamerindos naquela época. O Bamerindos chegou a ser o 3º banco brasileiro. E eles tinham um projeto de expansão
para o exterior. Então eu acompanhei a direção do banco em umas 10 ou 15 viagens, fomos para a Ásia, fomos para a Alemanha, fomos para o Diabo 4, participar de reuniões. Então, com esse tipo de trabalho, para Londres, com esse tipo de trabalho eu arranjei a remuneração que eu não tinha durante aquele período. Mas, do ponto de vista acadêmico, aí é que praticamente termina a minha atividade. Daí, de lá para cá,